Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as principais notícias deste sábado. E olha só, aqui nós também vamos trazer a participação de especialistas que vão comentar os assuntos que são destaque no Brasil e no mundo. Vamos lá então? E olha só, eu vou começar falando da guerra no Oriente Médio. Hoje, dia 4 de novembro, o conflito entre Israel e o Hamas completa 29 dias. E nós vamos atualizar agora, para começar, o número de mortes. Até o momento, 10.888 pessoas perderam a vida nesta guerra, uma notícia muito triste, sendo 9.488 do lado palestino, enquanto do lado de Israel foram 1.400 mortos. E olha só, agora nós vamos ao vivo, mostrar imagens direto de Gaza, da região do conflito. A diferença do Brasil e de lá para Gaza é de 5 horas. E lá agora são cerca de 6 horas da tarde. Como a gente pode ver aí, essas imagens mostram uma situação aparentemente tranquila. As câmeras que vocês estão acompanhando agora não estão localizadas em áreas que foram bombardeadas, que foram alvo dos ataques. Por isso, o cenário, como a gente pode ver, em nada lembra uma guerra, mas também não reflete a realidade da região. Nesta semana, Israel completou o cerco a Gaza. O exército israelense intensificou as operações por terra com soldados e também com blindados. E olha só, para falar mais sobre esse assunto agora, nós vamos conversar com um especialista, o professor de Direito Internacional, Frederico Afonso, que está aqui ao meu lado e vai falar mais sobre isso. Professor, primeiro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Kleber, satisfação em tê-los novamente aqui. Vamos bater um papo, então, sobre a guerra. Com o maior prazer. E olha só, foi divulgada agora de manhã pelas agências internacionais, que o principal objetivo neste momento é encontrar os túneis feitos pelo Hamas. E nós vamos agora mostrar algumas imagens que viralizaram na internet nesta semana. Olha só, esse é um exemplo de um túnel que é usado pelo Hamas. A estimativa é que em Gaza exista uma rede subterrânea com quilômetros de túneis. São nesses locais que o grupo esconde as armas e também mantém os reféns. Nós vamos ver mais um pouco aí das imagens agora. Eu peço para a nossa produção mostrar essa estrutura do Hamas. E enquanto a gente mostra as imagens, eu quero perguntar para o professor do ponto de vista do direito internacional. Esse túnel que a gente está vendo aí nas imagens, ele já se caracteriza um crime de guerra, já que as pessoas ficam ali em condições desumanas e até mesmo insalubres nesses locais, professor? Bom, vamos lá, Cleber. Não é simplesmente a condição insalubre por si, é uma questão isolada. Os crimes de guerra, capitulados não só pelas convenções de Genebra, que foram criadas pós a Segunda Guerra Mundial, com seu termo em 1945, então iniciando as convenções em 1949, nós temos também o Estatuto Penal de Roma, o Estatuto de Roma de 1998, que cria o Tribunal Penal Internacional. Ele traz ali vários tipos de crimes de guerra, por exemplo, esse arrastamento obrigatório de toda uma comunidade, como aconteceu aí do norte para o sul, essa migração, como a gente está falando de guerra, que aconteceu com as crianças da Ucrânia para a Rússia, Então você tem vários tipos penais aí que podem ser capitulados como crimes de guerra. E olha, é bom a gente ressaltar que o professor Frederico Afonso é especialista em direitos humanos. E dentro disso, professor, a grande questão discutida hoje na comunidade internacional e também no direito é o próprio direito de Israel de atacar, já que foi atacado, e também o exagero nessa resposta, que tem causado muitas mortes, inclusive de civis e inocentes. Essa questão tem dividido o mundo e eu queria saber a sua avaliação do ponto de vista do direito, professor. Poxa, Kleber, eu vou trazer aqui uma parte da literatura judaica, deixo bem claro, não sou judeu, nós estamos tendo no momento não só uma guerra bélica, mas uma guerra de narrativas. Mas tem uma parte da literatura judaica sobre o conto do cantil, que num deserto
uma pessoa encontrou lá um cantil, estava ela e mais uma pessoa consigo, e encontrou um cantil, e este cantil só salvaria uma pessoa. Ela deveria tomar a água e deixar a outra morrer? Ela deveria dar a água para a outra e ela morrer? Ou ela deveria dividir o cantil de água e ambos morreriam? É este o dilema hoje que envolve Hamas e envolve Israel. Israel é o único país ali consagrado democraticamente e Hamas nenhum Estado é. Tem uma comparação bem rasa da minha parte. Eu digo o seguinte, que na briga entre a correnteza e o rochedo, quem vai se prejudicar é o marisco. O marisco é a população civil na faixa de Gaza, né? Então, é muito difícil você realmente ter esta contra-resposta de Israel. As pessoas acham, muitas vezes, que essa resposta minha é contundente de falar de efeitos colaterais de uma guerra, né? Mas não tem como. Fica muito fácil para nós aqui, Kleber, dentro do estúdio, trazermos normas teóricas num estado de beligerância. Não dá, não tem. Isso aí é só em livro, isso aí é só em sala de aula, né? O direito de ser, dar a contra-resposta, como Israel tem. Bom, primeiro vamos por partes, né? Hamas é um grupo terrorista, não é um Estado. Hamas não vai jogar dentro das regras. O Estado de Israel é um Estado reconhecido assim pela ONU, ele é criado pós a Segunda Guerra, pós a sua criação ele foi atacado por todos os seus vizinhos árabes. Então Israel já enfrenta um estado de beligerância desde a sua história. Ah, mas espera aí, Hamas num ataque inicial matou 1.300 pessoas. Nós já temos aqui, segundo os dados na abertura do jornal, de mais de 10 mil mortes, sendo que apontam, né, que a maioria, inclusive, de crianças, de civis. Agora, essa contra-resposta, muitos defendem que Israel não tem o direito de contra-atacar, tem o dever, tem a obrigação de contra-atacar. Então eu voto, é a lenda justamente do cantil da água. Quem está certo? Quem está errado, né? Errado está Hamas, com todo esse milindre. Hamas tem no seu estatuto, como a abertura do seu estatuto, a extinção, a eliminação de Israel. Israel, por sua vez, tem uma obrigação de resgatar esses aparentemente 200 reféns. Digo aparentemente 200 porque nem sabemos quantos ainda estão vivos. A prioridade para Israel, sob o ponto de vista bélico, né, é retomar o quê? Estes reféns em segurança, portanto, com vida para o seu Estado. Eu entendo que isso acontecendo, você teria que diminuir esta ocupação e esse ataque por parte de Israel. E, professor, ainda falando agora de civis, uma questão que interessa diretamente aos brasileiros, que é o grupo de 34 brasileiros que permanece na faixa de Gaza. Hoje saiu uma quarta lista de estrangeiros que foram autorizados a deixar a região. E os brasileiros, mais uma vez, ficaram de fora. Nesta semana, o embaixador da Palestina no Brasil usou uma frase muito forte para definir a situação. Ele chegou a dizer que o sangue dos brasileiros vale menos. Eu queria saber do senhor quais os critérios que estão sendo utilizados para elaborar essas listas, professor, e quem determina a saída dessas pessoas. Kleber, você tem a teoria e a prática. É de uma inocência primária nós acharmos que a manifestação do Brasil desde o início em sequer reconhecer o Hamas como um grupo terrorista e esta versão que, por causa que o Conselho de Segurança da ONU não o reconhece, vincularia a posição do Estado brasileiro. Isso aí não está escrito em lugar nenhum, né? O Brasil ele tomou uma decisão diplomática, cabem aos diplomatas, então, buscarem o que for melhor. Deu um azar, eu não acho que foi uma sorte, um azar imenso do Brasil estar na presidência do Conselho de Segurança. É uma presidência efêmera, é uma presidência de um mês e nada fez, né? Então, eu acredito, e achismo é falta de técnica, então eu acredito sim que você tem uma mistura política e ali técnica para a inclusão dessas pessoas já nesta quarta lista, né? Não foi dada prioridade. O problema, Kleber, é que hoje
tudo ficou essa guerra de narrativa, né? Tudo ficou o lado A contra o lado B, né? Ah, se fosse o lado A, já teria liberado os brasileiros? Não existe essa subclasse de ser humano nem para o integrante do Hamas. Tá certo, então. Professor, mais uma vez eu agradeço aqui pelos esclarecimentos, participação brilhante e as analogias muito filosóficas deram muito bom entendimento ao público. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Kleber. Tá certo, então. E olha só, agora a gente muda de assunto.